Amém, queridos? Vamos para a segunda parte. Qual é a segunda tática do mundo? Pinta um quadro completo, mas completamente falso da realidade. A segunda tática que o mundo oferece é pintar um quadro virtual da realidade. Só que a gente sabe que esse quadro virtual da realidade, na realidade, não é a realidade verdadeira, é uma falsa realidade. Você já viu atualmente, né? Você tem filho adolescente, ou que gosta muito de computador, informática, ou seu marido, sua esposa, enfim. Você entra agora num ambiente virtual, escolhe o avatar, ok? Você anda, né? E esse avatar você pode escolher, né? O cabelo, a cor do cabelo, se ele é forte, se ele é fraco, se a roupa que ele usa, o carro que ele vai ter, a casa que ele vai morar. Com esse avatar você entra em vários ambientes. E assim você pode fazer o que quiser com esse avatar, você pode ser quem você quiser ser, você pode ter o que você quiser ter, né? E esse mundo e esse ambiente virtual acaba passando para nós a ideia que o mundo tem passado, que esse mundo virtual é o mundo real. E às vezes a gente quer ver, né, receber, ter, viver aqui no mundo real o que a gente vive no mundo virtual. Marcelo, mas eu não sou muito desse negócio de avatar, sei lá, de computador, de informática, de jogos, mas a televisão, né? A gente não assiste, graças a Deus, muito novela, mas a novela é um exemplo de um tipo de vida do mundo virtual que quer comunicar que esse é o mundo real. Ou você pega as propagandas de televisão, você já viu alguma propaganda de televisão comercial dizendo que se você comprar alguma coisa você vai passar mal, vai ser ruim? Não, eles só mostram as coisas belas que um produto pode oferecer para mim ou para você. Ou seja, eles mostram, que o mundo virtual e aquilo que é oferecido no mundo virtual, na televisão, na internet, nas revistas, que aquilo que vai oferecer ali é realmente aquilo que você pode ter no mundo real. E aí isso vai atraindo, é uma tática do mundo para nos fazer perder de vista o que é a realidade. E aí a gente acaba vivendo no mundo, criando uma segunda esfera de ação, um segundo mundo que afeta o nosso mundo real e que na verdade não vamos conseguir. Os processos, né, terapêuticos aí, que são atendidos, né, como pastor, a gente atende muitas pessoas. Você que talvez trabalha na área, né, de assistência às pessoas, você que trabalha na área terapêutica, você que é um psicólogo, um psicanalista, você que é um psiquiatra, você que é um médico, você possivelmente vai perceber que boa parte das debilidades, das doenças, das enfermidades, dos danos que as pessoas trazem para uma clínica, para um consultório, tem a ver com um mundo imaginário que essas pessoas querem viver ou imaginam se vivendo e que não conseguem ser comparadas ao mundo real. Então essa é a tática do mundo, oferecer para nós um mundo que na realidade é falso, mas aparentemente ele oferece tudo, mas ele é falso, ele não é isso. E aí a gente acontece isso também na nossa vida pessoal. Veja, você vai para a sala do espelho, ok? Onde tem aquele espelho grande, tem aquele espelho grande, tem no seu quarto, na sua sala, e você imagina o tempo todo querendo viver ou ver, né, naquele espelho, né, uma barriga menor, rugas menores, e você às vezes não quer admitir que de repente você está de cabelo branco, igual aqui a barba, ó, tá vendo? E isso te incomoda tanto às vezes, que é como se aquela visão que você está vendo no espelho não fosse real e você não quisesse aquela visão, e você tem que fazer de tudo, gastar milhões de dinheiros ou milhares pelo menos, gastar fortunas, ter um desgaste absurdo para você ser uma pessoa que às vezes você não é, e você fica completamente insatisfeito com o seu corpo, sua vestimenta e tudo mais que representa. Por quê? Porque é uma batalha entre a realidade. Você não quer de repente aceitar a realidade que alguma coisa no seu corpo está mudando. Por exemplo, Marcelo, isso não quer dizer que eu não tenho que cuidar de mim? Claro que tem que cuidar, tem que fazer academia, fazer exercício, alimentação, ficar bem. Mas veja, ficar bem é diferente de você querer viver uma falsa realidade.
né? Existe um caminho, existe uma linha entre estar bem, querer se vestir bem, querer, né, cuidar do seu corpo, querer ser uma pessoa saudável. Existe uma linha entre isso e não entender que existe uma realidade que você precisa lidar com ela, em vez de querer viver uma fantasia e gerar transtornos para a sua vida. Então isso é a tática do mundo, te deixar doido, te deixar doida. E aí a gente precisa entender que essas táticas são através de uma coisa chamada cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É um paradigma, é um filtro. Através desse filtro nós vemos a vida e nos comportamos de uma maneira ou de outra. Veja, a cosmovisão do Velho Testamento era que os homens e as mulheres de Deus não necessariamente eram os que estavam incluídos no templo. Veja, Moisés, ele foi um libertador, ele atuava na esfera de governo, porque a cosmovisão da época é que o homem e a mulher de Deus, eles eram agentes de transformação em todo lugar. José, por exemplo, não foi um pastor de igreja, né? José, por exemplo, foi um homem de governo e trouxe bênção e influência extraordinária. Davi também foi um homem de governo, foi rei. Veja que você percebe que a cosmovisão da época é que os homens e as mulheres tinham que ser homens e mulheres que transformavam a realidade, as circunstâncias, né, a sociedade onde eles viviam. A nossa cosmovisão brasileira, por exemplo, quanto ao Evangelho, é que nós temos que fazer isso dentro da igreja, somente dentro da igreja, e principalmente para as quatro paredes, para dentro. Enquanto que a cosmovisão bíblica é para fora, mas de alguma forma nós temos uma cosmovisão que templocêntrica, tudo tem que acontecer no templo, né? Pastorcêntrica, tudo é o pastor. Então essa cosmovisão templocêntrica, essa cosmovisão pastorcêntrica e essa cosmovisão evangelical, que significa o quê? Que somente a salvação é o fim último, ou seja, alcançamos salvação, pronto, acabou, não preciso mais de nada. Então essa cosmovisão é contrário ao que a Bíblia diz. Veja, a Bíblia não diz que a nossa vida era templocêntrica, pelo contrário, Jesus era para fora. Os discípulos expandiram o evangelho para fora, Paulo expandiu o evangelho para fora. Então é para fora do templo. Veja uma segunda cosmovisão, ela não é pastorcêntrica. Efésios 4 diz que Deus estabeleceu pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e mestres para a edificação dos santos, para que os santos vão irem aonde eles trabalham, aonde eles estudam, eles façam diferença lá. Terceira ideia da cosmovisão, que nós fomos colonizados pelo evangelicalismo, ou seja, né, que não é o evangelismo, né, nem sermos evangélicos, mas é o evangelicalismo que diz o quê? Que a salvação é o fim último, né, é o objetivo central e final. E na realidade a Bíblia diz que a salvação é a porta de entrada, é o início. Qual é o objetivo final? Sermos iguais a Jesus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, ou seja, o propósito final é ser igual a Jesus. Então a gente começa nesse propósito através da salvação e vai caminhando e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo para sermos iguais a Jesus e fazermos as obras que Jesus fez. Quem entende que a salvação é o fim último, vai ser salvo e não vai fazer nada mais da vida, vai ficar por ali, até que Jesus volte ou que leve ele. Mas quem entende que o propósito é ser igual a Jesus e fazer as obras que ele faz, vai estar com a sua vida totalmente entregue a ele para fazer as obras nessa terra, aproveitando ao máximo cada oportunidade, não somente de falar de Jesus, mas de viver o evangelho que Jesus tem para nós. Então esse entendimento muda toda a nossa prática. Veja, então eu não vou na igreja para receber como o templo sendo o meu local, e para buscar a Deus e para receber de Deus e para viver tudo que eu tenho de Deus dentro da igreja. Eu sou a igreja, numa cosmovisão real, e eu vou à igreja para ser capacitado, para ser treinado, para ser ensinado, para eu ir por essa terra e fazer diferença. Veja como muda a nossa prática, quando a gente pensa da forma correta. Isso tem a ver com cosmovisão. Quero falar de 3 tipos de cosmovisão contrárias, muito contrárias à Bíblia. A primeira cosmovisão é a cosmovisão não ocidental, ela é mais oriental, é chamado de animismo. O que é animismo? O animismo entende que tudo funciona no espiritual. Tudo pode ser controlado por um poder espiritual universal que governa sobre todas as coisas, espíritos bons e maus.
Veja, o animismo acredita que existe uma força do universo, né? O universo favorece você ou vai contra você. E existem pessoas dotadas, né, que sabem manusear o espírito e o universo, que vão fazer com que as coisas boas aconteçam para você. Se você vai na África, por exemplo, você vai ver o animismo muito presente. Tudo acontece no reino espiritual, tudo é espiritual, nada é sua responsabilidade, tudo acontece no mundo espiritual e nada acontece na terra. Qualquer problema que acontece, então foi um demônio, um capeta, um bicho ruim, e alguém manuseou, alguém fez uma obra de macumbaria. Mas você quer dizer que não existe isso? Não, existe, é claro que existe. Existem pessoas que fazem obras de macumbaria, existem pessoas que fazem obras de feitiçaria, existe realmente isso. Mas acreditar que isso é 100% e tudo vem disso, isso é animismo, né? A gente crê que existe esse processo, mas que esse processo não é algo contínuo e sempre tudo vem do capeta, né? Muitas coisas vêm da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas buscas de satisfação. Nem tudo vem do diabo, não é verdade? Então a gente precisa ter um equilíbrio, porque senão a gente vai ser animista, né? Crer que tudo vem do inferno, do diabo, ou é Deus ou é Satanás, e nunca nós estamos envolvidos no negócio. Então isso é animismo, isso não é o evangelho que a Bíblia diz. Ainda que, obviamente, existem batalhas no reino espiritual e são reais, concretas, e muitas vezes elas acontecem na nossa vida. Segunda cosmovisão é uma cosmovisão mais ocidental, é chamada de cosmovisão moderna. O que é cosmovisão moderna? Ela divide a realidade entre o natural e o sobrenatural. Opa, até aí tudo bem, mas só o natural que funciona. Existem assuntos espirituais que são relevantes só em um determinado momento, mas depois eles não são mais relevantes para o nosso dia a dia. A realidade, ou seja, o dia a dia, que é definitivo, só aquilo que podemos ver, tocar e medir. Não, isso uma certa longe de mim. Talvez não. Veja, você lembra da última mensagem que foi pregada na sua igreja, né? Que você ouviu? E de 2 domingos atrás, 3 domingos atrás? Às vezes nossa mentalidade é moderna, é uma cosmovisão moderna, ou seja, tudo acontece quando eu estou no templo, na célula, num local de ensino, num alguma coisa, num advento espiritual. Está tendo um evento espiritual, então ali Deus está presente. Eu saio dali para segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, então agora o espiritual não é mais importante, né? Agora o que é importante é a realidade física. Então, por que muitos de nós não oramos? De forma prática, a maioria de nós não tem uma vida contínua de oração, porque nós acreditamos que o espiritual acontece em um momento, acreditamos na prática. Quando alguém te pergunta, não, você fala assim, não, eu creio que, né, o espiritual é que governa e que nós temos que estar ligados ao espiritual para que a terra possa responder a esse processo. No entanto, na prática, você divide o espiritual do real, mas o real é mais importante, aquilo que você toca, aquilo que você vê, aquilo que você mede. Por isso que a oração é tão importante, por isso que a oração é tão escassa, porque nós realmente, na prática, não demonstramos que cremos na oração. Não acreditamos que se orar e buscar o espiritual faz parte da realidade. Veja, quando eu estou no trabalho, na escola, eu estou tanto concentrado na realidade que qualquer coisa espiritual, para mim, ela é intrusa. Não, esse momento não é do espiritual, agora é o momento real, 8 horas por dia trabalhando, alguma coisa assim. Então você não leva o espiritual para o seu trabalho. Não, eu levo, às vezes eu penso em Deus. Não, mas não leva, muitas vezes. Muitas vezes você está tão concentrado na realidade que o espiritual é deixado de lado e aquilo que Deus está querendo te falar e te fazer mais frutífero onde você está, às vezes você limita. Por quê? Porque ali você não consegue separar. O espiritual não é que você vai ficar falando de Jesus não, viu, querido? O espiritual é que você possa estar conectado a Deus em todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e reservando tempo específico para estar plenamente ligado a Ele, mas depois disso manter sua relação com Ele. Então a cosmovisão ocidental, ela separa o sobrenatural do natural, mas no dia a dia o natural acaba sendo mais importante. Espero que isso não seja uma prática nossa, né? Terceiro é a cosmovisão pós-moderna. O que é o pós-modernismo? É aquilo que vem depois do modernismo. No pós-moderno, o que acontece? Não há nenhuma verdade objetiva. Tudo é relativo. Não existe nada objetivo. Veja, nenhuma coisa é verdadeira em sua plena realidade dentro do pós-modernismo.
Cada um tem a sua verdade, cada um tem a forma de interpretar a Bíblia, cada um tem a forma de ler, cada um tem a forma de falar, cada um... Não existe verdade, a verdade não está em ninguém, a verdade está em qualquer um. Então qualquer um pode definir aquilo que é verdade. Ah, mas a Bíblia tem parâmetros. Não, mas tem parâmetros para você, para mim não tem parâmetros. Porque no pós-modernismo, a verdade não está contida em nada. Qualquer coisa pode ser a verdade. E nada é verdade quando ela é estabelecida sobre uma outra pessoa dentro do pós-modernismo. Ou seja, eu não posso dizer que uma coisa é verdade, um princípio é absoluto, se eu estou procurando dizer isso para um outro, porque na cabeça do outro não existem princípios absolutos. Tudo é relativo. E muitas vezes isso entra também na nossa vida, na família, na igreja, na sociedade, em toda a prática. Por quê? Porque a gente vai deixando as verdades absolutas de lado para achar que tudo é relativo mesmo e acaba acreditando nisso. Todos têm a sua própria versão da realidade no pós-modernismo. Se a verdade de cada pessoa é tão válida quanto a dos outros, então não há verdade dentro do pós-modernismo. Se você discordar então da minha verdade, então o que diz o pós-modernismo? Então você está na realidade ou me desaprovando, ou você está me rejeitando só porque você está dizendo que aquela não é verdade, que a verdade é uma outra. Ah, então quando eu estabeleço a verdade sobre alguma pessoa ou algum lugar, eu estou o quê? Para o pós-modernismo, desaprovando, ou eu estou o quê? Rejeitando aquela pessoa. A pessoa se sente rejeitada ou desaprovada, por quê? Porque entende que a verdade dela ou dele é absoluta. Mas na verdade existem verdades, a verdade dele ou dela, toda a verdade é relativa e ela pode ter ou ele pode ter a verdade, e que não existe verdade absoluta. No entanto, a Bíblia para nós é uma verdade absoluta. Para o cristianismo existe uma cosmovisão bíblica, como eu já citei em alguns exemplos anteriores. Existem verdades que são absolutas. Para nós cristãos, a verdade ela existe. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe uma verdade, a verdade é uma pessoa e ela está estabelecida em sua palavra, a Bíblia. A verdade existe. Deus é a verdade, Jesus é a verdade plena, é uma verdade absoluta. E veja, fé e lógica, elas não são incompatíveis, elas são diferentes, não são incompatíveis. Existem processos que são lógicos e que nos ajudam a crer, mas a crer não vem da lógica, né? Crer vem da fé. Ela não precisa ser oposta necessariamente à lógica. Muitas coisas de fé são lógicas. Algumas outras coisas de fé não serão lógicas. Mas a fé e a lógica, elas não são necessariamente incompatíveis. Existe muita lógica no processo de fé. Mas existem questões de fé que vão além da lógica, além do conhecimento humano pode explicar. Porque a lógica advém de quê? Vem de um conhecimento humano. Existe um conhecimento humano. Só que Deus ele é muito maior do que o conhecimento, por isso a fé é muito maior do que a lógica. Por isso, crer para a salvação não é pela lógica, ainda que a lógica pode te ajudar em muitas coisas, mas é pela fé. Agora, eu não preciso entender, então, que a fé vai ser contrária à lógica. Não, elas não são incompatíveis. Muitas vezes, elas são diferentes e atuam em campos e espaços diferentes, ok? E nós cremos, então, por exemplo, quanto a nós cristãos, que depois que nós morremos, a nossa alma vai ou para Deus, né, para o céu, para o paraíso, ou vai para o inferno. São essas duas só questões. Isso é a nossa lógica da fé. A lógica, por quê? Porque está baseado na Bíblia, e nós cremos então nessa lógica baseada na Bíblia, que é a lógica da fé. Porque a nossa lógica é com base na Bíblia, e nós cremos no que a Bíblia diz. Ou seja, que a realidade da morte é essa. Então, se nosso padrão é a Bíblia, então nós temos que crer naturalmente nisso. Eu não posso ser um cristão que acredita na reencarnação, porque isso não é lógico. Veja, não é lógico porque não é baseado na fé. Se a minha lógica é crer na Bíblia, então minha fé é baseada na Bíblia. Agora, se eu acredito na reencarnação, eu estou indo contra aquilo que a Bíblia diz. Não, mas isso é minha fé. Não, isso não é sua fé cristã, porque a sua fé cristã tem que ser baseado numa palavra e no sistema da própria palavra de Deus sobre a sua vida. Eu não posso acreditar, por exemplo, que o ser humano depois que morre vai para os animais, se reencarna em animais ou tem um nirvana, porque não é isso que a Bíblia diz. Não, mas a minha fé, a sua fé e a sua fé. Olha, se a sua base de fé é a Bíblia, sua fé precisa estar baseada então nela.
e a Bíblia diz que quanto à morte, nós não iremos nem para animal, nem reencarnado, nem qualquer outra coisa desse tipo. Ou vamos para o paraíso, para o céu, se cremos em Cristo Jesus, ou vamos para o inferno se não cremos em Cristo Jesus. É simplesmente isso que a Bíblia diz. Então, nesse momento eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Será que existe alguma cosmovisão animista, ocidental, moderna, ocidental pós-moderna, que tem influenciado sua vida cristã? Veja, a cosmovisão animista diz que tudo é sobrenatural. A cosmovisão ocidental, moderna, diz que existe sobrenatural e natural, mas o natural é que importa. A cosmovisão pós-modernista diz o quê? Que tudo é verdade, não existe verdade absoluta. Tudo que você crê, você pode crer e assim será. A cosmovisão bíblica diz que existe o sobrenatural, existe o real. O sobrenatural governa sobre o real. Nós nos movemos no sobrenatural e vivemos no natural para que as coisas aconteçam. Mas eu preciso estar plenamente ligado agora ao sobrenatural, porque agora eu sou um ser espiritual. Nós somos seres espirituais e sou um ser espiritual em Cristo Jesus. Então tudo que acontece na minha vida é espiritual. Veja, tudo que eu faço é espiritual. Ainda que há diferença entre o espiritual e o natural no dia a dia, tudo que eu faço é espiritual. Se eu estou tomando café, isso pode ser espiritual. Se eu estou no trabalho, isso pode ser espiritual. Se eu estou na escola, isso também é espiritual. Se eu estou na igreja, isso é espiritual e não é mais espiritual de estar na escola ou no trabalho tomando café. Tudo é espiritual porque eu sou um ser espiritual e estou em Cristo Jesus. E se Ele atua através de mim, então tudo que eu faço pode ser para a glória de Deus. Por isso que a Bíblia nos chama para fazer tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Tudo que pensar, tudo que é manso, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso pensar, nisso ocupa o vosso pensamento. Ou seja, tudo é espiritual porque eu sou um ser espiritual e aonde eu me movo, o Espírito de Deus está presente, eu sou um embaixador do Reino de Deus. Preciso viver e fazer com que a terra ela receba aquilo que eu faço e aquilo que me movo. Então, a cosmovisão bíblica nos chama a viver plenamente o espiritual no natural, o sobrenatural no natural, e não distante do natural, mas continuamente cada vez mais ligado um com o outro, porque assim como meu espírito está ligado ao meu corpo, assim eu sou um ser espiritual ligado nessa terra. Amém? Deus abençoe, para refletir um pouquinho e a gente volta para a terceira parte final.